E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos entrar na aula de Takt Time. Takt Time ele é muito importante como um indicador, da linha de produção dentro do Lean Manufacturing. Então ele é uma unidade de medida da produção enxuta. Ele quer dizer tempo de ciclo, mas não é aquele tempo de ciclo utilizado em tempos e movimentos, e sim para representar o ritmo ou cadenciamento que a produção deve estar. Ou seja, é a unidade que geralmente especificada em segundos vai informar o tempo de quanto em quanto uma peça ela deve ser produzida. Então ela está ligada ao ritmo, como se fosse uma pessoa ali com o bumbo o tempo todo ali ditando o ritmo da produção, ok? Se o Takt Time, um exemplo assim, for 7 minutos para cada peça, no final da linha de produção você tem que ter uma peça produzida a cada 7 minutos e isso deve ser constante. É justamente isso o Takt Time. Então o Takt Time ele corresponde ao ritmo de produção necessário para atender a demanda. É como se fosse um ritmo musical, ou seja, o tempo de produção que tem disponível pelo número de unidades a serem produzidas em função da demanda. Então ele vai levar em consideração aí a demanda, ele vai levar em consideração o tempo que você tem disponível para gerar o Takt Time. Então ele também, nós podemos dizer que ele podemos associá-lo a um indicador de velocidade recomendada. Vamos dar uma olhada num exemplo aí. Qual a diferença entre, na verdade, o que essas imagens têm em comum? Você tem uma imagem aí com uma placa de velocidade máxima permitida, tem aí um maestro. Essa placa ela vai dizer que os veículos nessa via elas não podem ultrapassar 60 km por hora. O Takt Time é a mesma coisa, sendo que o Takt Time ele vai recomendar que você esteja a 60, não a 62, não a 59, sempre 60. E nós temos aí também a imagem do maestro. O maestro ele vai ditar o ritmo em que a orquestra ela deve tocar, ok? Isso é o Takt Time. O Takt Time é o ritmo da produção e ele é calculado através da fórmula tempo disponível dividido pela demanda. Essa demanda é a quantidade de peças, itens que um cliente ele deseja por turno, por semana, por mês, enfim, isso vai variar. Vamos ver um exemplo aqui. Nós temos aí de novo a fórmula do tempo disponível aí de trabalho dividido pela demanda e nós vemos que o tempo disponível de trabalho é a hora de trabalho menos as paradas planejadas. Então nós temos uma fábrica de pino, ela trabalha um turno, isso vai dar 480 minutos por dia e ela possui 60 minutos para parada para almoço, mais 40 minutos levando em consideração limpeza e manutenção de equipamentos. E ela tem uma demanda diária de 100 peças. Como que ficaria o cálculo do Takt Time? No numerador, na parte de cima da fração, nós temos 480, que é o tempo disponível, menos as paradas planejadas. O almoço, menos os 40 minutos, que é o que? É justamente a limpeza e a manutenção dos equipamentos dividido por 1000. Isso vai dar 0,38 minutos. Como eu falei, você pode passar as unidades medidas para cima ou para baixo. No caso aí está em minuto, o resultado está em 22,8 segundos. Vamos ver como se calcula isso por parte. Vamos lá. Então você tem um tempo disponível aí de 8 horas por dia, você tem um turno, você tem intervalo de 1 hora. Calcular a necessidade requerida pelo cliente por dia, semana, mês, de demanda de 600 peças por dia. Então, primeiro, vamos calcular o tempo disponível. 8 horas por dia menos 1 hora, que é a hora justamente planejada, isso vai dar 7 horas. Depois calcular o Takt Time, que vem ser o tempo disponível dividido pela demanda.
grava isso. Takt time é a mesma coisa de tempo disponível dividido pela demanda. Então nós temos 7 horas por dia dividido por 600 peças e nós precisamos transformar, né, de horas para segundo. Então 7 horas vai nos dar 25.200 segundos dividido por 600, nós temos 42 segundos. O valor então resultante de 42 segundos, ele significa que se o tempo de ciclo ele for maior que o takt time, não será possível, né, corresponder à demanda requerida pelo cliente, o que vai levar a atrasos na linha de produção. Na possibilidade de ocorrer o inverso, se o takt time for maior que o tempo de ciclo, vai ocorrer excesso na linha de produção. Eu vou explicar melhor o que significa o tempo de ciclo, mas antes vamos dar uma olhada em mais um exemplo aí. Então nós temos um turno de 8 horas de trabalho, né, vezes 60 minutos por hora vai dar 480 minutos por turno. E nós temos as paradas planejadas, 30 minutos por turno. Nós temos as reuniões de startup de 10 minutos, nós temos os almoços de 30 minutos por turno, limpeza no final do turno de 10 minutos, tempo de setup de máquina de 15 minutos. Agora, levando em consideração o tempo total, né, que nós temos disponível, vai ser 480 minutos menos esses minutos todos aí computados e estudados. E nós temos também uma demanda do cliente de 50 unidades por turno. Então, calculando depois do tempo disponível, que vai ser 385 minutos por turno, dividido por 50 unidades por turno, vai dar 7,7 minutos por unidade. Esses 7,7 minutos por unidade, ele significa que ao final, a cada 7 minutos, nós precisamos produzir no mínimo uma unidade para atender o requisito do cliente. Ou seja, se sentarmos no final da linha de produção, teremos que ver um produto pronto a cada 7 minutos. Ok? Agora nós vamos ver a diferença entre o takt time e o tempo de ciclo. Eu fiquei falando de tempo de ciclo, mas não ficou, acredito que essa ideia de tempo de ciclo, a diferença entre takt time não ficou muito clara. Tempo de ciclo é o tempo necessário para a execução do trabalho em uma peça. De novo, tempo de ciclo é o tempo necessário para a execução do trabalho em uma peça. Ele não é ritmo, ok? Então o seu valor ele é transcorrido entre o início, ou término da produção, da execução, de duas peças sucessivas de um mesmo modelo em condições normais de trabalho e abastecimento. Então, se você for levar em consideração na linha de produção, ou até mesmo na célula, o tempo decorrido da atividade mais lenta, que a gente chama de gargalo ou restrição, ela é dita como o ritmo máximo da produção, conforme nós veremos aí no exemplo. Então você tem aí o operador 1, ele leva 20 segundos, o operador 2 ele leva 40, o operador 3 ele leva 55 segundos, que vem ser a atividade de gargalo, o operador 4, 45, o operador 5 ele leva 30 segundos, ok? Com essas informações obtidas agora, fica possível a gente ver através de um gráfico justamente essa questão. Nós temos aí os operadores, justamente o operador 1, 2, 3, 4 e o operador 5, sendo que o 3, conforme nós tínhamos visto, o tempo dele é de 55, ele acaba sendo o gargalo. E nós temos o takt time aí de 42 segundos. Avaliando esse gráfico, é possível a gente observar que existe desperdício nas atividades dos operadores. Agora, onde que está o desperdício? As atividades dos operadores 1, nós temos aí
o 2 e o 5 estão abaixo do takt time, enquanto as atividades dos operadores 3 e 4 estão acima do takt time. No caso do operador 2, nós temos um valor próximo, muito próximo ao takt time, né? Ele está quase o ideal, mas não é o ideal ainda. Mas podemos justamente trabalhar para melhorar a variação das atividades dos operadores 1 e 2, ok? Agora vamos ver aí um outro gráfico. Nós temos aí o tempo de ciclo, né, muito grande do operador 1, né, em comparação ao takt time, o quanto ele está distante dali do takt time, e do operador 3, o quanto ele está acima do takt time. Então, na situação mostrada aí, é possível nós avaliarmos que a quantidade de operadores necessários para atender a demanda, né, que é o tempo total das operações dividido pelo tempo do takt time, nós calculamos lá, era 190 segundos. Dividido pelo takt time, que é de 42 segundos, a gente consegue calcular o número de operadores. O número de operadores aí vai dar 4,52. Mas através do balanceamento da linha de produção, né, a gente é possível observar que 5 operadores são necessários para fazer todas essas atividades, levando em consideração o tempo de ciclo e o takt time. Então nós temos aí, na situação mostrada, a gente consegue calcular através do tempo total das operações dividido pelo takt time, a gente consegue calcular o número de operadores. Então não é possível ter 4,52 operadores, você arredonda para cima. Então vamos ver mais um exemplo. Suponhamos que o tempo de ciclo de uma operação seja de 74 segundos e o takt time seja de 0,50 minutos. Quantos operadores nós precisamos? Então, a primeira coisa que você tem que levar em consideração, 74 segundos é diferente de 50 minutos, são unidades diferentes. Ou você transfere 0,50 minutos para segundos, ou você transfere segundos para minutos. Então nós temos que converter aí 0,50 minutos, que vai dar 30 segundos, e você pega 74, divide por 30, vai dar 2,47. Portanto, essa operação ela requer no máximo 3 operadores, ok? Vamos ver então mais um exemplo aí do takt time. O takt time, né, a situação ideal dentro de uma empresa é que o tempo do takt time ele esteja igual ao tempo de ciclo, né, a frequência com que uma peça sai de um processo. Esse parênteses aí explica o tempo de ciclo. E também igual à capacidade da produção da empresa. Com isso, o investimento estará ajustado para as necessidades dos clientes e cada operação ou processo estará dimensionado corretamente, sem a capacidade adicional ociosa e também sem gargalos. É a fonte aí do José Roberto Ferro, do Instituto Lean dentro do Brasil. Então, esse texto aí ele serve justamente para dar essa ideia para a gente. Porque o takt time, e como ele vai ditar o ritmo da produção, ele vai impedir que você tenha desperdício de recursos, ele vai impedir que você fique ocioso, né, que você dimensione ruim ou dimensione mal a sua produção. Isso vai ajustar a capacidade, vai te posicionar para o cliente, ok? Então você consegue sentir melhor essas variações, ok, pessoal? Então é isso, nós chegamos ao fim da aula de takt time, tempo de ciclo. Na próxima aula nós veremos tipos de manutenções, ok? Espero vocês lá.